E se eu te dissesse que existe um livro antigo, escondido por séculos, que revela segredos proibidos sobre os anjos, os gigantes da terra e até mesmo o futuro da humanidade? Um texto tão misterioso e poderoso que foi banido da Bíblia oficial, mas que continua intrigando estudiosos e fiéis até hoje. Esse livro é o primeiro livro de Enoque, uma obra que atravessa o tempo como um enigma, carregando visões celestiais, relatos de anjos rebeldes e profecias que parecem ecoar até os dias atuais. Nele, encontramos histórias que falam dos vigilantes, anjos que desceram à terra e ensinaram aos homens conhecimentos proibidos. Descobrimos os Nefilim, gigantes que semearam violência e caos. E lemos profecias sobre o surgimento de um filho do homem, uma figura messiânica que traria luz em meio às trevas. Mas por que um texto tão revelador foi rejeitado e silenciado? O que havia em suas páginas que as autoridades religiosas não queriam que o mundo conhecesse? Prepare-se. O que você vai descobrir agora é uma das narrativas mais enigmáticas e ocultas da história sagrada. Esta é a história secreta do primeiro livro de Enoque, a que ninguém te contou. Enoque, a história que você não sabia. Imagine por um momento que existe um livro tão antigo, tão poderoso e tão revelador que foi deliberadamente removido da Bíblia. Um livro que contém segredos sobre anjos caídos, gigantes que caminharam pela terra e visões do futuro da humanidade. Este livro existe, e seu nome é o primeiro livro de Enoque. Enoque não era um homem comum. A Bíblia nos diz apenas uma linha sobre ele. Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou. Mas o que significava realmente andar com Deus? O livro de Enoque nos revela uma verdade extraordinária. Enoque foi escolhido para ser o escriba celestial, o guardião dos segredos divinos, aquele que registraria os mistérios do universo. A história começa com uma revelação perturbadora. 200 anjos, conhecidos como os vigilantes, desceram do céu e se estabeleceram no Monte Hermon. Estes não eram anjos comuns. Eram seres de poder imenso, designados para observar a humanidade. Mas algo deu terrivelmente errado. Liderados por Semiasa e Azazel, estes anjos se rebelaram contra suas ordens divinas. Eles viram as filhas dos homens e as acharam belas. Fizeram um pacto entre si. Vamos descer e tomar esposas entre as filhas dos homens. Este foi o primeiro grande pecado que corrompeu a terra. Mas a transgressão foi além do desejo carnal. Estes anjos caídos começaram a ensinar à humanidade conhecimentos que eram proibidos. Azazel ensinou os homens a forjar espadas, facas, escudos e armaduras. Ele revelou os segredos da guerra e da destruição. Semiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes. Outros anjos ensinaram astrologia, sinais celestiais, meteorologia e até mesmo cosméticos e joias. A humanidade, seduzida por este conhecimento proibido, rapidamente se corrompeu. Mas as consequências foram ainda mais terríveis do que imaginavam. Das uniões entre anjos e mulheres humanas, nasceram os Nefilim, os gigantes. Estes seres não eram apenas grandes em estatura, mas possuíam força e apetites sobrenaturais. Eles consumiam tudo que a humanidade podia produzir, e quando não havia mais nada, começaram a devorar os próprios seres humanos. O sangue cobriu a terra, e os gritos dos oprimidos subiram aos céus. Foi neste momento de desespero que Deus chamou Enoque. Enoque foi arrebatado em espírito e levado através dos céus. Ele viu coisas que nenhum olho mortal jamais contemplou. Viu os lugares onde os ventos são guardados, os reservatórios da chuva e da neve, os fundamentos da terra e os pilares do céu. Viu o trono de Deus, cercado por serafins cujas vozes faziam tremer os fundamentos da criação. Mas a visão mais impactante de Enoque foi o julgamento. Ele viu o destino dos anjos caídos, condenados a serem aprisionados nas trevas até o dia do julgamento final. Viu a destruição que viria sobre a terra através do dilúvio. E viu algo ainda mais extraordinário: o futuro da humanidade. Enoque contemplou a vinda do Messias,
o eleito, que julgaria os ímpios e estabeleceria um reino de justiça. Viu a ressurreição dos mortos, o julgamento final e uma nova terra onde a justiça habitaria para sempre. Estas visões, registradas há milhares de anos, continham detalhes que ecoariam posteriormente nos ensinamentos de Jesus Cristo. O livro de Enoque nos revela também os segredos do calendário celestial. Enoque aprendeu que o ano verdadeiro tem 364 dias, divididos em 4 estações de 91 dias cada. Este conhecimento era fundamental para compreender os tempos e as estações designados por Deus. Mas por que este livro foi removido da Bíblia? A resposta é complexa. Embora tenha sido amplamente lido e respeitado nos tempos antigos, citado até mesmo no Novo Testamento, algumas de suas revelações eram consideradas muito perturbadoras para o público geral. Suas descrições detalhadas dos anjos caídos